Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Luiz Silva e esse é mais um vídeo da Academia Guia. Hoje eu vim falar para vocês tudo sobre se habilitar na biomedicina. Para quem ainda não me conhece, eu sou vice-presidente de uma liga acadêmica de hematologia, sou graduando em biomedicina e também em ciências biológicas e atualmente desenvolvo pesquisas em hematologia, genética e fitoterápica. Bom, para a gente iniciar com um contexto, a biomedicina está entre as profissões com um número maior de possibilidades de habilitação. Uma habilitação basicamente compõe a atuação do profissional biomédico. Então, resumindo, a biomedicina ela tem um leque enorme de possibilidades para se habilitar. Eu já fiz um vídeo sobre a biomedicina e lá eu citei e mostrei para vocês todas as habilitações possíveis. Bom, se habilitar na graduação. Existem algumas diferentes formas e eu vou estar contando para vocês. Bom, para se habilitar na graduação, você precisa fazer o estágio obrigatório. A maioria das instituições exige o estágio obrigatório. Pelo menos no curso de biomedicina, ele é obrigatório mesmo. Mas existem alguns cursos que nem possuem estágio, o que não é o caso. Então, fazer o estágio obrigatório com pelo menos 500 horas é a primeira forma de se habilitar na biomedicina. A sua área de estágio é o que vai definir a sua habilitação. Por exemplo, se você fizer estágio em um laboratório de análises clínicas, você vai sair habilitado em análises clínicas. Se você fizer, por exemplo, um estágio em estética, você vai sair habilitado em estética. Bom, algumas instituições permitem a realização de mais de um estágio, o que é muito incrível. A minha, infelizmente, não permite, permite somente um, mas bom, fazer dois estágios vai te garantir duas habilitações. Por exemplo, se você tiver cumprido as horas exigidas no primeiro estágio, por exemplo, em análises clínicas, você já vai ter garantido a sua habilitação em análises clínicas. E vamos supor que o seu segundo estágio seja em banco de sangue. Se você tiver cumprido a carga horária, e o seu estágio estiver constando no histórico escolar, você vai ter garantido, então, duas habilitações, o que é muito legal. Eu gostaria de ter essa opção, porém não tenho. Então, existe essa primeira forma de se habilitar. Uma outra forma é por meio de iniciação científica. O que pouca gente sabe é que algumas instituições de ensino permitem, mediante conversa com o coordenador, e o estágio, que a iniciação científica seja como um estágio e que ela conste em histórico escolar. Desde que ela cumpra o requisito de carga horária e que vá para o seu histórico, ela pode sim te garantir uma habilitação na determinada área que for desenvolvida. Uma outra forma é por meio da pós-graduação. Vamos supor que você já tenha feito a graduação, já está habilitado em análises clínicas, por exemplo, e você quer uma outra habilitação, você quer partir para uma outra área. O profissional biomédico ele pode incluir habilitação depois de ter concluído a pós-graduação lato ou stricto sensu. Existem diversas instituições de ensino que são reconhecidas pelo MEC, e a única exigência é que seja uma instituição reconhecida pelo MEC, como eu falei, e que ela cumpra a carga horária mínima de 360 horas. Então, a carga horária da pós-graduação, ela é inferior à carga horária do estágio obrigatório na graduação. Então, isso é bem legal também. E atualmente existem diversas instituições, diversas áreas para se habilitar também. Bom, pode vir a se habilitar por meio de um mestrado, um doutorado também. Mestrado e doutorado são, sim, pós-graduações, mas eu deixei eles separadinhos aqui porque eles têm um peso, digamos que maior. Se você fizer um mestrado, além de ganhar uma nova habilitação, você ganha também o título de mestre.
A mesma coisa com o doutorado, você ganha a sua habilitação e o título de doutor. Então, acredito que seja isso na pós-graduação. Outras formas de se habilitar é, por exemplo, na prova de títulos realizada pela Associação Brasileira de Biomedicina, o que é muito legal também. Bom, existem alguns requisitos, né? Que é ser graduado em biomedicina no mínimo há 3 anos. Então, você precisa já ter se formado há pelo menos 3 anos para realizar a prova. Outra exigência também é estar atuando na área em que você deseja obter o título de especialista, no mínimo há 2 anos. Então, você precisa ter ali uma experiência para ganhar, para poder realizar essa prova e, eventualmente, receber o título de especialista. Bom, precisa estar afiliado à Associação Brasileira de Biomedicina e precisa, claro, ter a sua inscrição definitiva no CRBM. Precisa também ter o documento comprobatório de todos os requisitos acima. Bom, uma outra forma é a residência multiprofissional. Ela é considerada uma pós-graduação, mas eu deixei ela separadinha aqui porque poucas pessoas conhecem. É comum a residência na medicina, acredito que todos já conheçam, por meio de séries, ou já ouviu falar, até mesmo Grey's Anatomy, cita bastante a residência. Na medicina é comum, mas para outros cursos, a maioria dos estudantes não conhecem. Existe, então, as residências multiprofissionais. O que seria isso? Seria a mesma coisa que uma residência para um médico. Só que é multiprofissional, seria residência para, por exemplo, enfermeiros, biomédicos, psicólogos também, farmacêuticos, biólogos. Seriam residências para outras profissões da área da saúde ali, ou de biológicos. Basicamente, você vai fazer uma residência durante 2 anos, é como se fosse um intensivão na sua área em específico. Vou dar um exemplo. Para os biomédicos, residência em hematologia. Você vai ficar 2 anos em um hospital, por exemplo, trabalhando mesmo como biomédico. Você vai atuar na área de hematologia por 2 anos. Então, você tem ali a sua bolsa, que seria como se fosse o seu salário, e você também tem direito a férias, um período de férias, e é basicamente isso. A residência multiprofissional seria a mesma coisa que a residência médica. Então, a diferença é que a multiprofissional abrange diversas outras profissões. Bom, quais áreas pode se habilitar depois da graduação? Todas. O exemplo da residência não se aplica, porque não existe residência em todas as habilitações, ainda não existem. Então, se existir a residência na habilitação que você quer, aí tudo bem, você consegue a sua habilitação. Mas algumas não existem a residência, então você precisa fazer pós-graduação, mestrado ou doutorado. Então, eu deixei aqui uma imagem de todas as habilitações biomédicas para vocês terem uma noção de quais áreas vocês podem se habilitar depois da faculdade. Ou até mesmo na faculdade, para quem ainda for estudante. Bom, ou seja, resumindo tudo, o biomédico ele pode vir a se habilitar por meio da graduação, né, o seu estágio obrigatório, mas também pode ser depois de formado, na pós-graduação, de pelo menos 360 horas, que seja uma instituição reconhecida pelo MEC. Existe também a prova de títulos realizada pela ABBM, que é a Associação Brasileira de Biomedicina. Então, frequentemente ela realiza provas, acredito que sejam manuais, em algumas habilitações em específico, não todas. E existe também a residência multiprofissional, que, na minha opinião, é a forma mais legal de se habilitar. Porque você vai ganhar ali, além da sua habilitação, uma experiência totalmente prática. Eu queria agradecer, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Obrigado pela atenção, obrigado por me ouvirem.
E quem quiser pode estar utilizando o material dessa aula. Pode também postar nas redes sociais e me marcar, por favor. E acredito que seja isso. Até o próximo vídeo.